Boa noite, pessoal. Pessoal aí da manhã do Mariano Alves. Promessa é dívida. Então vamos lá. A gente vai dar uma corridinha, tá, pessoal? Para poder acompanhar aí a outra turma. Nosso objetivo é equalizar as turmas para que possamos dar um bom resultado no polo por completo. Procurar aqui o nosso outro grupo. Aqui são fotos, tá, pessoal? Que servem de estímulos. Eu sigo no outro grupo estimulando os alunos, mostrando aqui que é um ambiente super limpo. Aqui são a garotada aí depois do almoço lá no restaurante também, que é de graça. Comida 100%. E aqui são detalhes que eu posto, que eu chamo de Minuto IFP. São essas partes do instituto, né? Seu futuro colégio, que na verdade não é só um colégio em si. Você vai ter a oportunidade de fazer um nível médio técnico em uma faculdade, uma universidade, um instituto. E aí eu aqui, por exemplo... Aí galera, aqui é esperando a terça musical. Toda terça-feira apresentação de música aí em uma das praças do IFP. Aí a galera aí depois do almoço, uns dormem assim, todo o prédio tem aqui, tem lá em cima, todo andar tem. Você viu aí a nossa minuta? Mais um andar, pessoal bem à vontade. Então note que a escola é muito boa, nosso instituto é muito bom. Para quem está atento às mudanças que vem aí no nível médio no nosso estado, as escolas estão implantando um regime integral, na tentativa de ajudar os alunos, né, a superar as perdas devido ao tempo de pandemia e ocupar, eu vou chamar de molecada, né, para que saia do caminho da droga e assim sucessivamente, que o aluno não perde. O IFP, na sua funcionalidade, ele não é 100% integral, porém eu posso te afirmar que você vai passar praticamente o dia inteiro no Instituto Federal do Piauí, porque te fornece tudo: água de graça, energia de graça, elevadores, academia, dentista, nutricionista, que mais? Academia, ginásio coberto, ginásio ao ar livre, pessoas bonitas, pode parecer bobagem, mas graças a Deus, pessoas bem portadas, bem vestidas. E eu vou tá atualizando vocês aí no Minuto IFP, beleza? Agora, seguindo para o que interessa, vou procurar aqui, como eu disse para vocês, eu tenho uma sequência de aula. Provavelmente o professor Arlon já falou da nossa apostila, né, de trabalho. Aqui já estamos na 6. Nosso laboratório aí de digital, de tecnologia. Por que eu mostro isso? Para você ver os nossos equipamentos que são modernos. Por exemplo, esse quadro digital, certo? Essas bancadas com computadores modernos. Aqui eu gosto de incentivar a turma do período da tarde, sempre mostrando que não trata-se apenas de um preparatório simples, trata-se de um concurso onde entram os melhores, beleza? E enquanto a turma de tarde, por exemplo, tem alguns alunos que ainda estão se acostumando com esse processo, que ainda leva um pouco na brincadeira. Nós temos 33 alunos à tarde, pessoal. Turma grande dá trabalhos maiores, beleza? Então tem muita gente que conversa e acaba atrapalhando os que querem. Eu preciso mostrar esse tipo de foto para entender que enquanto uns conversam, o concorrente está trabalhando, beleza?
Aí eu sigo postando alguns polos e nomeando, né? Temos aqui aula 5. Nossa turma é bem liberal, tá, pessoal? Essas figurinhas também tratam da nossa disciplina de português, uma linguagem não verbal. Vocês vão chegar lá. Bom, que interessante, não sei se o professor Arlon mostrou, porque diz mais respeito a nós, os profissionais, mas aqui está todo organizado, por exemplo, os dias de aula, beleza? Todo organizadinho por mês, cada mês tem os dias já pré-definidos. Por exemplo, no mês de abril tivemos aula no dia 19, dia 21 foi feriado, aí ele descreve aqui feriado de que? Tiradentes, aulas no que está verde e vermelho feriado. Mês de maio, por exemplo, que é o que estamos vivenciando no momento, dia 1º não teve aula, motivo está embaixo, feriado do trabalhador. Aí teve aula na quarta, já teve dia 5, segunda dia 8, terça que é 9 e o nosso próximo encontro 10, beleza? Então as aulas ficaram divididas aí, se você pode observar, em segunda, quarta e sexta e assim sucessivamente, tá, pessoal? No verde aula, esse amarelinho aí, programação para o simulado, beleza? Aqui nada demais, basta você frequentar as aulas nos dias combinados, tudo ok. Esse aqui é o nosso conteúdo programático. De onde veio isso? Do edital do Instituto Federal do Piauí. Professor, mas eu dei uma olhada na apostila de trabalho e os assuntos ele não segue essa sequência. Nem todos eles estão lá. Pessoal, seguem uma sequência lógica, beleza? Com o padrão do MEC, o que o MEC acredita que você tenha ter como base, que o IFP acredita que você tenha ter como base. E para mim, professor de português de vocês, regra é regra. Como assim, professor? Se lá na regra, no edital, está escrito, vamos trabalhar dessa forma. Essa minha metodologia, essa metodologia eu escolhi. Não deixar passar nada. Vamos trabalhar a apostila? Também. Alguns assuntos aí tem os nomes diferentes do que está na apostila, porém são sinônimos, certo? A gente pode estar falando da mesma coisa. Só que aí já vem bem detalhado, por exemplo, quando ele diz língua portuguesa, eu chamo de UC, unidade 1, estudo de texto, unidade 2, análise linguística e unidade 3, estudos literários. Aí tem as subdivisões. Pessoal, desculpa estar falando um pouco rápido, não, o vídeo vai ficar muito longo, beleza? E a intenção aqui é ser um pouco mais acelerado mesmo, para que a gente possa se adequar ao ritmo do processo. Então eu vou pedir a compreensão de vocês, beleza? Que nossa apostila mais uma vez, que eu vou repostando, pessoal, porque tem pessoas que vão entrando posterior. E aqui são uma ferramenta que eu disponibilizo aí para o aluno que é mais curioso, mais dedicado, que ele entre no Instagram do IFP, que tem todas as informações necessárias do que está acontecendo, beleza? Além do site que a gente vai trabalhar. Ok? Ele trata aí de isenção, de heteroidentificação, a diferença de concomitante e subsequente. Ah, pessoal, só para deixar claro, enquanto eu estou nessa parte aqui, aproveitando a deixa, me fizeram uma pergunta, professor, a data não está batendo com a que o senhor orientou naquela sua aula 0. Pessoal, ali é uma média para você se basear em que mês acontece a coisa. Por exemplo, se eu tiver a prova no dia 10, supondo, a prova foi no dia 10 de setembro, aí dia 10 caiu em uma segunda, vai ser no dia 10? Não, vai ser no dia 9, que é no domingo, por exemplo, tá ok? Professor, a taxa agora não bateu, tá? Não é mais R$20. Eu vi no site do IFP ou no Instagram que custa R$15. Para quem não conseguiu a isenção. Pessoal, existe uma diferença. Nessa etapa, o pré-técnico, o classificatório 2023.2, nós não temos a modalidade integrada. Nós temos a modalidade concomitante e subsequente. E o número de cursos diminuiu, os cursos disponíveis nessa etapa, tá ok? Então, nosso foco maior é o integrado,
beleza? Só para esclarecer a dúvida. Por isso o motivo desse aqui ficou em R$ 15, tá bom? Então vamos seguindo. Aí aqui o vídeo que eu postei para vocês, aula 4, 2, aula 1. Vamos lá. Abrir aqui. Pronto. Maximizar aqui para ficar melhor para vocês. Beleza, dá pra gente seguir por aqui. Certo? Bom, pessoal, promessa é dívida. Temos aí todo um apoio do Ministério da Educação, Instituto Federal do Piauí, pessoal da Secretaria de Educação, o MEC, beleza? Em parceria aí com nós, os monitores do Instituto Federal do Piauí. E o nosso primeiro conteúdo é linguagens. Por quê? Porque lá, quando você retornar esse vídeo, você pode pausar ou retornar lá naquelas unidades que eu disse de divisão, estudo de texto e por aí vai. O primeiro assunto é linguagem. A linguagem vem primeiro porque é um assunto um pouco básico que você tem que ter em mente para dar continuidade ao seu processo de aprendizagem, beleza? E vai estar na prova, com certeza. Beleza? Por que eu digo isso? Porque a maioria das coisas que você vê hoje tem uma figura, uma tirinha que deve ser interpretada. Tudo bem? Além do texto que você já conhece, o escrito. Tá bom? Então, sou Lailson Silva e a gente vai dar aqui uma continuidade. Gente, tipos de ocorrência. De quê? De linguagens. Bom, existe a linguagem verbal e a não verbal. Eu chamo de verbal e de escrita, beleza? A comunicação na verbal ocorre por meio de palavras, é o que eu falo. A língua pode ser falada ou escrita, tá ok? Simples assim. Com o passar do tempo das aulas, eu fui vendo que os alunos tinham dificuldade em relação a conceitos, então eu fui simplificando de forma objetiva, sem confrontar a gramática, para a gente aprender a aprender. Aprender para fazer a prova do IFP. Não aprender o conteúdo programático do Mariano Alves ou outra escola qualquer, beleza? Então, a linguagem não verbal, a comunicação ocorre por meio de sons, imagens, gestos, pinturas, movimentos e formas. Como assim, professor? Vou resumir tudo. Existem outros tipos de linguagem, uma delas a Libras, por exemplo. Não sei se todos dominam, mas eu digo oi, tudo bem com vocês, por exemplo, ou boa, aí eu elevo esse braço, dia, tarde, noite. Então, boa noite. É uma linguagem, Libras, por exemplo. E aí temos um exemplo aqui típico do que é verbal e não verbal. Não verbal, a figura em si, tá ok? Não tem som, não tem escrita na figura, mas me passa uma comunicação, beleza? Já a verbal, que pode ser na forma falada ou escrita, está representada na forma de texto. Tudo bem? Bom, a linguagem, em termos gerais, é comumente empregada para refletir qualquer processo de comunicação, como a linguagem dos animais, linguagem corporal, linguagem das artes. Essa linguagem das artes, pessoal, é aquela do quadro que a gente identifica nessas pinturas caríssimas, por exemplo, para você entender, né? Tem pintura de todo valor, tá bom? Outro sentido é o da linguagem de habilidade e capacidade que só os seres humanos possuem de se comunicar. A fala, beleza? Bom, ele chama de língua. Qual língua que interessa para nós? A língua portuguesa.
Mas existem outras, a espanhola, a inglesa, a francesa, beleza? Todas essas línguas fazem alusão à unidade central, certo? A um ideal. Um grupo todo fala uma língua para poder se comunicar. Tudo bem? Bom, é praticada pelos falantes nativos da localidade, os falantes de outras línguas. Quem mora lá em regiões que falam inglês vai falar o inglês. Quem mora no português vai falar o português. Beleza? Linguagem verbal, não verbal. Além dessas verbais e não verbais, temos a mista ou híbrida, que é de fácil identificação. Então, olhando para o exemplo, resumindo, nesta figura, temos não fume. Linguagem, um minuto para pensar. Linguagem verbal, porque ela pode ser na falada ou escrita, e aí está escrita. Beleza? E nessa outra figura que temos aí, proibido fumar, né? Para quem conhece o símbolo, que linguagem é essa? Linguagem não tem texto, não tem fala, apenas a comunicação. Então eu tenho a linguagem não verbal. Beleza? Se eu já falei da verbal e da não verbal, o que me sobra? A mista ou híbrida, que para mim é uma mensagem até mais completa, mais cheia, mais praticada. Toda prova que você for fazer vai ter figuras e palavras escritas, e o modelo é modelo misto ou híbrido. Para você que ainda não entendeu, é quando eu tenho tanto o texto escrito quanto o texto só uma figura. Beleza? Tudo bem? Então, a representação de uma figura e um texto escrito, eu tenho uma linguagem mista ou híbrida. Vamos adiante. E o que é texto? Bom, texto, de uma forma bem simples, é uma linguagem codificada, é o próprio código. E o que é o código? É o que eu envolvo entre sonoridade, gráficos, imagens, gestual. O que eu ponho lá no papel é código. Tudo bem? O que eu falo é código. O que eu represento, código. De modo que construa um sentido. Então, o texto, o que ele quer dizer e o que é o texto, tem uma parte fundamental que você tem que entender. Que ele tem que construir um sentido. Como assim, professor? Vou dar um exemplo, tá, pessoal? Bolsonaro casa e IFP. Qual o sentido? Não tem sentido, são palavras desconexas. Entendeu? Agora, se eu disser assim: hoje é terça-feira à noite e estamos participando de uma aula do pré-IFP. Faz sentido? Sim, faz sentido. Eu consegui organizar as palavras e transmitir uma ideia para você. Então eu tenho texto, beleza? Além desse sentido, a gente procura uma coerência. O que seria essa coerência? Eu vou usar como exemplo uma palavra que eu gosto muito, que me ajudou muito em concurso público também, e eu aproveito a oportunidade para alertar você. A palavra respectivamente tem uma influência enorme na hora de decidir para marcar uma questão. Vou te dar um exemplo: casa, galinha e cachorro. Se eu disser assim, na alternativa, siga as instruções não sei o que dos animais respectivamente, casa, galinha e cachorro. João foi à feira, Parará, comprou um cachorro, uma galinha e uma casa. É a mesma coisa? Não, porque respectivamente indica ordem. Então essa coerência, além do sentido, tem que ter uma ordem. Pode ser cronológica ou outro tipo de ordem, tá ok? Senão, não temos aí um texto coerente. Porém, a gente pode ter um texto sem coerência, beleza? É até um tópico pedido pelo Enem, que seu texto tenha coerência. Mas isso é um outro assunto e a gente vai chegar lá, beleza? Por enquanto, vamos se ater aí à definição de que é um texto, beleza? Então, se eu já tenho o texto, aí eu vou participar agora de um processo de definição do gênero textual. Para isso,
eu tenho que entender um pouco mais. Gênero textual são textos diferenciados pelo conteúdo, pelo seu estilo, pela forma. Para quê? Porque ele deve cumprir funções de diversas situações comunicativas, ou seja, eu tenho que alcançar meu objetivo, beleza? Na hora de me comunicar. E posso fazer uso de outros recursos, tá ok? Tipologia textual, tipos de texto. Bom, o texto organizado, ele tem aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais e relações lógicas. A gente volta lá àquela história da coerência, beleza? Da formação da palavra e por aí vai. Resumindo aqui geral. Tipologias textuais. Nosso foco, eu posso adiantar para você que aqui eu gosto de dar um embasamento teórico para a galera e sempre direcionando para a prova do IFP, que é o que nos interessa, beleza? Narração, relatar fatos. Aí eu trago contos, crônicas, entre outros. Argumentação, defender um ponto de vista, beleza? Ou seja, você está fazendo a redação, você tem que ter um ponto de vista e defender ele. Aí eu tenho argumentos que eu estou utilizando para fazer o processo de defesa de uma opinião minha. Tudo bem? Onde é que eu encontro isso? Em textos mais assertivos, como editoriais de jornais, resenha crítica de universidade, carta ao leitor, entre outros. Descrição, identificar, qualificar e descrever, beleza? Exemplo simples, cardápio que você vai no restaurante, tá lá, você identifica o que quer pelo que tem escrito lá, beleza? Tem os relatos, os trechos de textos narrativos também, que você consegue identificar. E a exposição, que é discutir e informar. Como assim? Bom, se eu vou apresentar um seminário, qual é o meu objetivo lá? Eu apresento para você e vou discutir aquela ideia, beleza? Tenho a minha opinião, a sua opinião e a gente chega aí a um objetivo em comum, tá bom? Pessoal, a injunção é dar ordem, representar regras e procedimentos. Onde é que está isso? Em receitas, em propagandas, em regulamentos. Eu não consigo fugir de uma receita de bolo, por exemplo. Vou fazer um bolo, use trigo, ovos e leite. Eu vou lá, coloco só o trigo, desrespeitando a regra. Eu vou ter o bolo? Não. Simples assim, beleza? Então, injunção indica uma ordem. Você não pode fugir disso. Vou dar uma acelerada, que o vídeo já está um pouco grande. Então, o conceito de intertextualidade. O que é intertextualidade? É um sentido restrito de todo o texto que faz referência, beleza? Explícita ou implícita. Como assim, professor? Bom, um texto ele faz referência a outro texto de uma certa forma. Simples assim, beleza? Porém, não pode trazer ineditismo. A intertextualidade vai trabalhar um texto que já existe, certo? Agora existe aonde? Existe na memória social do leitor. Como? Vou te dar um exemplo que vai ficar mais fácil. Primeiro, eu tenho duas figuras, vou te mostrar essa e de cara você já consegue entender o que eu estou querendo explicar para você. Horta de elite, se não for para ser hortifruti, pede para sair. Você lembrou de quê? Você não entendeu? Horta de elite, se não for para sair, ou se não for hortifruti, pede para sair. Você lembra do filme Tropa de Elite. Beleza? Então essa alusão, faz alusão aqui, ó, a o Tropa de Elite. Então eu tenho aí a presença de uma intertextualidade. Beleza? Bom, o texto acima, certo? Encontrado aí na base aí, é um anúncio publicitário. Beleza? Então, o que foi que você lembrou? Do filme Tropa de Elite. Então, sem dúvida, você identificou com facilidade esse filme brasileiro, o Tropa de Elite. Aí ele diz o nome do cineasta, Padilha, né? Porque tem direitos autorais, a gente não pode simplesmente trabalhar figuras alheias, tá bom? Mas isso só é possível, pessoal, fazer essa relação entre o Tropa de Elite e o Tomate lá de Elite,
quando existe essa consciência social, beleza? Isso só é possível quando tem uma forte razão de apelo popular, da produção que ganhou grande projeção em nossa sociedade. Então todo mundo conhece o filme Tropa de Elite, então tudo que eu me referi ao Tropa de Elite, fazendo alusão ao filme, você já tem a consciência social de que eu quero falar desse filme Tropa de Elite, tá bom? Polissemia. Polissemia, provavelmente você vai ver aí na escola, só que eu quero simplesmente destacar os exemplos. É um conjunto de significados, cada um unitário, relacionados com a mesma marca linguística, que marca a polissemia, que consiste em uma palavra que representa vários significados. Como assim? Lendo, talvez você não consiga concluir, mas olhando para o exemplo pode te ajudar. Bom, não estou com cabeça para isso. Minha cabeça está doendo. Você é a cabeça do projeto. O que é que temos de comum aí? Lá ele diz que é um conjunto de significados, cada um unitário, relacionado com a mesma marca linguística. Então eu posso olhar aí que está tudo em volta do termo cabeça, beleza? E onde está a polissemia? Ela consiste em uma palavra que apresenta vários significados. Então cabeça está representando vários significados. Eu não estou com cabeça para isso. A pessoa está sem a cabeça ali no momento? Não está. Então ela está usando aí um sentido figurado, beleza? Minha cabeça está doendo. Aí a pessoa está com a cabeça no lugar e ela ainda está doendo, certo? E você é a cabeça do projeto, está te usando como uma figura representativa de maior responsabilidade de uma determinada situação. Tudo bem? Pessoal, a bibliografia que a gente utiliza é a mesma lá da apostila, né? São fontes que você pode aí ler para enriquecer seu conhecimento da disciplina de português. E aqui um recado que eu dou para a turma sempre ao final da aula: vai estudar. Tá ok, pessoal? Esse foi o nosso primeiro encontro. Satisfação estar com vocês. Sinto-me contemplado em poder ajudá-los. Qualquer coisa aí, estou junto com o professor Arlon. Temos aí o contato um do outro. Se tiver qualquer dúvida, a gente está junto. Beleza? Desculpa aí o tamanho do vídeo, mas temos que otimizar o tempo, dar uma acelerada. E você que tem pouco espaço, você pode encaminhar para o seu e-mail e liberar o espaço do celular, porque eu vou estar encaminhando outros vídeos parecidos como esse. Chegando a apostila, eu espero que chegue também um monitor novo de vocês. Se não chegar, a gente dá continuidade, eu vou postando, eu vou gravando, e assim a gente vai conseguir êxito nessa aprovação e participar daquele belo churrasco. Beleza? Boa noite para vocês, fico por aqui e até a próxima.